A primeira crise que o jovem Arcádio enfrentou foi a Revolta Gótica de 395, sob o comando de Alarico I, e procurou tirar vantagem da ascensão de dois imperadores romanos inexperientes no lugar de um. Enquanto Alarico marchava em direção a Constantinopla, saqueando a Macedônia, a Trácia e a Grécia, a corte oriental não pôde oferecer resposta, pois a maioria do seu exército havia ido para a Itália com o pai de Arcádio, Teodósio, e agora estavam nas mãos do general romano Estilicão, no ocidente. Estilicão viajou para o leste e ostensivamente para enfrentar Alarico, liderando suas próprias forças. Arcádio se sentiu mais ameaçado por Estilicão do que por Alarico. Ao desembarcar na Tessália, Estilicão recebeu uma ordem de Arcádio para enviar os regimentos orientais. Estilicão obedeceu, recuando para Salona, enquanto o general mercenário godo Gainas liderava os mercenários para Constantinopla. Porém, Estilicão tinha interesses sobre Arcádio e sobre o governo. Então, em 27 de novembro de 395, ele ordena a execução do conselheiro do imperador Arcádio, Rufino. Isso facilitou a ascensão de outros conselheiros do imperador. O mais notável deles se chamava Eutrópio e consolidou seu poder na capital, Constantinopla. Eutrópio coordenou a defesa do Oriente com Estilicão em torno da defesa de Ilíria. Em 397, Estilicão obrigou Alarico a recuar para o Épiro. A atmosfera da corte oriental mudou. Como nem Arcádio nem Eutrópio estavam interessados em que Estilicão intervisse nos assuntos do Império Oriental, eles não forneceram mais ajuda militar a Estilicão, que então abandonou o cerco sobre os godos. A pedido que Eutrópio, Arcádio declarou que Estilicão um inimigo público do Oriente, e chegou a um termo com Alarico e nomeou Magister Militum, o mais alto escalão militar do Império Oriental. Na mesma época, a corte oriental persuadiu o Magister Militum da África, o líder militar de Roma Ocidental na África, a mudar a sua lealdade de Honório para Arcádio, fazendo com que as relações entre os dois irmãos piorassem. A influência de Eutrópio na corte durou 4 anos, entre 395 a 399, durante os quais procurou marginalizar os militares e promover os cargos civis dentro da burocracia estatal. Ele fez Arcádio introduzir 2 inovações administrativas: a execução de custos públicos, o cargo de diretor-geral dos Correios e o cargo encarregado da fabricação de equipamentos militares, que foi transferido dos prefeitos pretorianos para os Magister Officiorum, o mestre dos ofícios, traduzido. Os prefeitos pretores eram os comandantes militares de cada temas ou províncias bizantinas. No outono de 397, Eutrópio emitiu uma lei em nome do imperador Arcádio visando os militares romanos, onde qualquer conspiração envolvendo soldados ou regimentos bárbaros seria considerado traição sob pena de morte, e seus descendentes condenados à perda da cidadania romana perpetuamente. Em 398, Eutrópio liderou uma campanha bem-sucedida contra os hunos na Armênia romana. Em 399, Eutrópio convenceu Arcádio a lhe dar o poder de consulado, desencadeando protestos em todo o império. Para os conservadores, a concessão de um consulado a um eunuco e a um ex-escravo era um insulto ao sistema romano. A corte de Honório se recusou a reconhecê-lo como cônsul. A crise se intensificou quando os ostrogodos, que haviam sido estabelecidos na Ásia Menor por Teodósio I, se revoltaram, exigindo a remoção de Eutrópio. Então Arcádio enviou 2 forças contra Tribigildo, o líder ostrogótico,
A primeira, sob o comando de um oficial chamado Leão, foi derrotada. A segunda força foi comandada por Gainas, rival de Eutrópio na corte oriental. Ele retornou a Arcádio e argumentou que os ostrogóticos não poderiam ser derrotados e seria sensato atender a sua demanda. Arcádio aceita e demite Eutrópio e o exila em 17 de agosto de 399, antes de chamá-lo de volta para enfrentar julgamento e execução durante o outono de 399. Após a queda de Eutrópio, Gainas procurou tirar vantagem da situação atual de Arcádio. Ele se juntou aos rebeldes ostrogodos e forçou Arcádio a fazê-lo Magister Militum e cônsul em 399. Arcádio também concordou quando Gainas pediu a demissão de outros funcionários que ele não gostava. Um prefeito urbano de Constantinopla, Aureliano, bem como um local para um assentamento de suas tropas na Trácia. No entanto, no ano de 400, Arcádio se recusou a concordar com a demanda de Gainas por uma igreja ariana em Constantinopla para seus mercenários godos. Seguindo o conselho de João Crisóstomo, o arcebispo de Constantinopla, as ações de Gainas iraram a população de Constantinopla no ano de 400 e se revoltaram na capital. Gainas se retirou para a Trácia e se rebelou contra Arcádio. Então Arcádio ordenou a interceptação de Gainas. E Gainas foi derrotado por Fravitas, um general de Arcádio. Após isto, o resto do reinado de Arcádio foi marcado por conflitos de sua esposa, chamada Eudóxia, e João Crisóstomo. Eudóxia tentou várias vezes retirar Crisóstomo do arcebispado, mas falha devido à popularidade de Crisóstomo perante a capital. Os sermões de Crisóstomo sobre a humildade e a riqueza influenciaram bastante na cultura bizantina posterior. O reinado de Constantinopla, liderado por Arcádio, crescia como centro urbano com novas construções. A literatura eclesiástica ganhava espaço na cidade, com autores como Gregório de Nazianino e Basílio de Cesareia. A cultura urbana de Constantinopla havia espetáculos no hipódromo de Constantinopla, que era um esporte bastante popular na cidade na época. No final do seu reinado, Estilicão se revoltou contra a corte oriental e em 407 encorajou Alarico a tomar a Ilíria e entregar a Honório. O plano de Estilicão falhou, mas no dia 1º de maio de 408, Arcádio falece e foi cedido por seu filho Teodósio II. Teodósio II era bastante novo, com apenas 7 anos de idade, e nos seus primeiros anos de reinado, o governo foi administrado pelo prefeito dos pretorianos, Artêmio. Antêmio supervisionou as construções das muralhas teodosianas, que foram concluídas em 413. As muralhas eram duplas e tinham 5 quilômetros de largura. Ela protegia Constantinopla dos ataques dos grupos inimigos que viviam na região na época, como os hunos e os sassânidas no Oriente, e seriam a principal proteção dos bizantinos pelos próximos 8 séculos. Antêmio tomou medidas para garantir uma coleta regular de impostos. Antêmio fortaleceu a frota do Danúbio e protegia a Mésia e a Sítia. Em 415, Teodósio assume por conta própria. Em junho de 421, Teodósio se casou com Hélia Eudóxia, uma grega. Os dois tiveram uma filha chamada Licínia Eudóxia, mas não tiveram filho homem. Em 423,
O imperador do Ocidente Honório, tio de Teodósio, morreu. E seu primicério, que era um cargo administrativo dentro de Roma, chamado Joanes, o sucede, ao invés do sobrinho de Honório, Valentiniano. Então Gala Plácida, irmã de Honório, e Valentiniano, seu filho, fugiram para Constantinopla e buscaram assistência oriental para reivindicar o trono para Roma, para Valentiniano. E em 424, Teodósio abriu uma guerra contra Joanes. E em 23 de outubro de 425, Valentiniano foi instaurado como imperador no Ocidente. E Teodósio casa sua filha Licínia com Valentiniano. Internamente, em 425, Teodósio fundou a Universidade de Constantinopla, com 31 catedras, 15 em latim e 13 em grego. Entre as disciplinas estavam direito, filosofia, medicina, aritmética, geometria, astronomia, música e retórica. No seu reinado, a arte se mostrou ainda mais presente na religião e se voltou ainda mais para a expressão simbólica da fé. Mosaics, como representações de santos, cenas bíblicas e imagens da Virgem Maria, dominaram a iconografia oriental em Constantinopla. Basílicas e igrejas foram construídas ou reformadas, incluindo a igreja de Santa Maria de Baklema. O cristianismo se tornou mais institucionalizado. Os hereges, como os nestorianos, e os pagãos foram perseguidos. O Concílio do Éfeso de 431 foi um marco condenando o nestorianismo e afirmando a maternidade divina de Maria. Em 429, Teodósio nomeou uma comissão para coletar todas as leis de Constantino e criar um sistema jurídico totalmente formalizado. Isso demorou 9 anos. E em 438 foi publicado o Codex Teodosiano, o Código de Leis de Teodósio II, resumido em editos promulgados desde o imperador Constantino o Grande. A situação entre os romanos e os sassânidas deteriorou-se em 420, devido à perseguição persa aos cristãos. O imperador oriental, Teodósio II, então declarou guerra contra os sassânidas. A guerra terminou em um impasse em 422, quando os romanos foram forçados a aceitar a paz. O Império do Oriente foi atormentado por ataques dos hunos. Os romanos fortaleceram suas fortificações nas muralhas teodosianas de Constantinopla. E em 424, Teodósio concordou em pagar 350 libras de ouros para encorajar os hunos a permanecer em paz com os romanos orientais. Em 439, com a ascensão de Átila, o pagamento foi aumentado para 700 libras. Esse ano, quando a África romana caiu para os domínios dos vândalos, em 439, Teodósio enviou forças para a Sicília, com a intenção de lançar um ataque aos vândalos de Cartago. Em 441, vendo as fronteiras sem forças significativas para enfrentá-los, os hunos atacaram os Balcãs, avançando a Naxos e a Sérdica, saqueando quase todas as principais cidades no meio do Danúbio. Isso levou a força expedicionária na Sicília a ser chamada de volta em 442. E em 447, os hunos derrotaram os exércitos de Roma Oriental em Utus e no Quersoneso, e passaram pelos Balcãs, destruindo tudo, e chegaram a Tira, nos arredores de Constantinopla. Porém, os romanos orientais chegaram a um acordo com Átila, e os hunos se retiraram em troca de concessões humilhantes para os romanos orientais, com um tributo anual de 2.000 libras romanas de ouro, junto a um pagamento adicional de 6.000 libras.
Em 449, uma tentativa romana de assassinar Átila falha. Teodósio II viria a morrer em 28 de julho de 450. E como não teve um filho homem, o seu assistente pessoal, Marciano, o sucede como novo imperador. Quase de imediato, após se tornar imperador, Marciano revogou os tratados de Teodósio com Átila e proclamou o fim dos subsídios. Ele afirmou que poderia conceder presentes a Átila caso ele fosse amigável com Constantinopla, mas Átila seria repelido se tentasse invadir o Império Romano do Oriente. Então Átila marcha para o Ocidente, mas em 453 Átila morre e os húnios se fragmentam. Isso permitiu que Constantinopla retomasse as suas políticas de jogar bárbaros uns contra os outros. Para desestabilizá-los, Marciano patrocinou as guerras anti-hunos, lideradas pelo rei Gépida Ardárico, para atacar os hunos. Os hunos são decisivamente derrotados em Nedal em 455. Internamente, durante os séculos V e VI, a questão religiosa central foi o debate sobre como era a natureza humana e divina de Jesus Cristo, que estavam associadas após a controvérsia ariana do século passado. A escola de Alexandria, incluindo teólogos como Atanásio, afirmaram a igualdade de Cristo a Deus e, portanto, se concentrou na sua divindade em Cristo. Já a escola da Antioquia, incluindo teólogos como Teodoro de Motsécia, acreditava no aspecto humano de Jesus Cristo e concentrou-se em sua humanidade. Então, para selecionar para qual era certo e para qual acreditar, Marciano organizou o Concílio de Calcedônia em outubro de 451. Esse concílio concordou que Jesus tinha duas naturezas, a divina e a humana. Nisso, Marciano passou a perseguir quem não era da doutrina calcedônia e não acreditava nas duas naturezas de Jesus, como os monofisitas, que acreditavam que Jesus só tinha personalidade divina. No exterior, Marciano não interveio nas invasões bárbaras contra Roma Ocidental, como o saque de Roma de 455, o que marcou uma ruptura crescente entre as culturas orientais e ocidentais. O reinado de Marciano terminou em 2 e 27 de janeiro de 457, quando ele faleceu. Antes, ele selecionou seu general Leão como seu sucessor. Leão foi coroado imperador em 7 de fevereiro. Ele foi o primeiro a ser coroado pelo Patriarcado de Constantinopla. Antes, os imperadores se autocoroavam como era na Roma Antiga. Leão I mudou isso, e o ritual de coroação foi seguido para o Ocidente. Leão I fez uma aliança com o povo isauriano, um povo que vivia dentro do Império Oriental e acreditava no monofisismo, que vivia na região de Cônia. Leão às vezes superestimou a sua habilidade e cometia erros que ameaçavam a ordem interna do Império. Os Balcãs foram devastados pelos ostrogodos, após um desentendimento entre ele e o chefe ostrogótico Teodorico. No Ocidente, o reinado de Leão também foi notável por sua influência no Império Romano do Ocidente, marcado pela nomeação de Antêmio como imperador romano do Ocidente em 467. Em 468, Leão tentou criar uma conquista política com uma expedição contra os vândalos na África. 100.000 homens participaram da expedição, que terminou em um fracasso e uma derrota sob a liderança do cunhado de Leão, Basilisco. Esse desastre drenou o império de homens e de dinheiro. Em 472, Leão emitiu um edito
que estipulava que os oficiais de alta patente que permitissem sacrifícios pagãos em suas terras seriam rebaixados e teriam seus bens confiscados. Os infratores de baixa patente seriam torturados e condenados a trabalhar em minas. Leão foi um grande defensor da ortodoxia calcedônia. O império ainda mantinha comunhão religiosa com a Igreja de Roma. A cidade de Constantinopla viveu em período de relativa paz e prosperidade, com investimentos em infraestruturas, igrejas e atividades públicas como os jogos do hipódromo. A vida urbana floresceu com escolas, debates teológicos, cultos, festas cristãs, cada vez mais integradas no cotidiano. Leão I viria a morrer em 18 de janeiro de 474. Com a sua morte, o poder passou para os Exáuricos, pois um neto de Leão, Leão II, era exáurico. Seu pai, Zenão, era o verdadeiro governador por trás de Leão II. Mas Leão II morreria em 10 de outubro de 474, e seu pai Zenão se tornou imperador. Zenão teve que lidar com o rei vândalo Gessérico, que estava atacando o litoral do Império Oriental. Então Zenão fez um acordo de paz eterna com os vândalos. Apesar desse sucesso, Zenão continuou a ser impopular entre o povo e o Senado de Constantinopla por causa da sua origem isauriana, o que era tido como bárbaro naquele período. Então, em 475, Zenão foi alvo de uma conspiração para derrubá-lo, liderada por Basilisco, fomentando tumultos dentro de Constantinopla. Devido a isso, Zenão foge de Constantinopla e Basilisco toma o trono para si. Constantinopla viu o caos em 475 como um incêndio que queimou parte da cidade, na qual Basilisco foi tido como culpado. Então, em agosto de 476, Zenão sitiou Constantinopla e o Senado abriu as portas para ele e Basilisco foi deposto. Basilisco foi exilado na Capadócia. Logo após a sua restauração no Ocidente, o general ostrogótico, Odoacro, depôs o último imperador romano no Ocidente, Rômulo Augusto, e enviou as insígnias imperiais romanas a Zenão em Constantinopla. Isso foi um gesto simbólico que reconhecia Zenão como o único imperador romano legítimo, e que Odoacro reinaria em seu nome na Península Itálica. Mas de fato, o Ocidente foi perdido para os bárbaros germânicos. Zenão aceitou o controle de Odoacro na Itália, mas não como rei, e sim como patrício, que governaria em nome do imperador bizantino. Em 479, Marciano, filho de um dos últimos imperadores romanos no Ocidente, é neto de Marciano, imperador do Oriente, por 7 anos, entre 450 a 457, Marciano tentou derrubar Zenão e tomar o trono para si. E ele quase consegue, mas Zenão foge e volta com reforço e suprime a rebelião de Marciano. Na década de 480, Odoacro começou a perder valor perante Zenão, por se proclamar rei em vez de patrício. Internamente, em assuntos religiosos, Zenão é famoso por seu enótico, um ato de união religiosa emitido em 482 para mediar revisões religiosas entre as calcedônias e as miafistas ou minofisistas sobre a natureza de Cristo, afirmando o credo niceno constantinopolitano do credo da Niceia. E Jesus Cristo foi descrito como o Filho unigênito de Deus, e não dois. Mas o bispo de Roma, Félix III, se recusou a aceitar o documento e excomungou o patriarca de Constantinopla,
a Cássia em 484, iniciando assim o cisma acaciano que duraria até 519. No ocidente, Zenão havia se cansado de Odoacro. Início em 488, Zenão apoia outro ostrogótico, Teodorico, para tomar o trono da Itália, iniciando uma guerra na Itália que terminou em 493 com a vitória de Teodorico. Ideologicamente, após 476, os imperadores de Constantinopla passaram a entender que Constantinopla era a nova Roma, e o seu império já não era mais dividido ao parte oriental com Roma, e sim o próprio Império Romano, porque seria central para a identidade bizantina nos séculos seguintes. Zenão morreria em 9 de abril de 491, e como não tinha filho vivo, um cortesão o sucedeu, e ele é chamado Anastásio. Sobre Anastásio, o império se envolveu na guerra Isauriana contra Longino, e na guerra Anastásica contra os Sassânidas. A guerra Isauriana, de 492 a 97, foi instigada por Longino, irmão mais novo de Zenão, e reclamava o trono para si. E após 5 anos de guerra, a resistência isauriana foi quebrada em 497. Um grande número de isaurianos foi transferido à força para a Trácia. Durante a guerra Anastásica de 512 a 505 contra os Sassânidas, os Sassânidas capturaram Teodosiópolis e Amidas. As províncias persas também sofreram severamente. A paz foi concluída em 506. Anastácio posteriormente construiu a fortaleza de Daras. As províncias balcânicas foram despovoadas de tropas devido ao grande enchimento de tropa no Oriente. E nisso as províncias balcânicas seriam castigadas e seriam devastadas por isso no futuro. Para proteger Constantinopla e suas cidades vizinhas contra os ataques vindos dos Balcãs, Anastásio construiu a muralha anastásica, propótida até o Mar Negro. Internamente, o imperador Anastásio manteve o edito de Zenão, o Enótico, mantendo o cisma com rumo até sua morte. Anastásio promoveu uma reforma monetária, introduzindo folhas, com a moeda de cobre estável e amplamente usada, e sua política de centralização e controle de finanças públicas criou um estado mais eficiente e organizado para seus sucessores. Anastásio morreria sem filhos em 9 de julho de 518, aos 88 anos. Antes ele escolheu um sucessor, o seu general Justino, como seu sucessor. Nisso, quando ele morre, o general Justino se torna imperador romano. Nisso se inicia a grande dinastia Justiniana, que duraria 80 anos e traria a glória para Constantinopla.